Fala moçada, beleza? Tranquilo? Mais uma aula especial agora, buscando algumas características sobre as soluções, beleza? É um outro assunto aí que o aluno sente uma grande dificuldade, beleza? Além como estequiometria que nós vimos anteriormente, agora as soluções. São dois grandes tópicos aí que caem em vestibular, caem na prova do Enem, então o aluno tem que estar bem coerente, bem atento naquilo que realmente precisa interpretar. Então aqui nada mais nada menos que, além de você saber um pouco de matemática básica, que nós já vimos isso que é necessário, não vamos agora discutir mais o que é o que não é, você também precisa saber um pouco da interpretação, beleza? Eu quando estava na faculdade era péssimo nisso, a gente foi aprendendo com o tempo, no erro e no acerto de determinadas questões que a gente resolve para vocês, do ensino médio, do ensino até às vezes do superior, para poder colocar essa interpretação mais clara na sua vida, beleza? Então a parte sobre soluções, que é a caracterização do dia a dia de você, você sempre prepara uma solução, você vai preparar um Nescau, você vai preparar um Toddy, você vai preparar um Quick, essa é boa, um cafezinho, um chazinho, você vai pegar um refrigerante, você vai pegar um Guaraná com cevada, que eu não posso ficar falando nome aí, cerveja, Cada uma tem um teor característico, certo? Talvez até as cervejas, de modo geral, a gente pode até relacionar. Por que uma você fica mais cozido rapidamente do que a outra? Porque tem uma maior concentração de etanol lá dentro, beleza? Então, se você tomar uma cerveja, uma latinha e 1 litro de pinga, aonde que teu grau vai ficar maior? Bom, pinga, óbvio, Mas se você tomasse a mesma quantidade, quem que vai te dar o maior grau, certo? Aquele que tiver a maior concentração, beleza? Então, esse termo concentrado é muito importante dentro da nossa interpretação. O diluído. Tem gente que associa o mais forte com o mais fraco. Beleza! O que é o mais forte para você? Muito bem. O mais concentrado. O que é o diluído? Muito ótimo. O que está menos concentrado. Tranquilo, Então, olha só. E essa quantidade, você tem que sempre trabalhar com duas situações. Ou é a massa de soluto que você estará acrescentando, volume, certo? Em um volume de solução, beleza? E essa quantidade que você coloca ou a mais ou a menos é que vai lhe dar a característica da solução, beleza? Então, pela definição clássica, soluções são sempre misturas homogêneas de uma ou mais substâncias específicas. Então, o que é homogêneo? É uma única fase. Então, olha aqui, aqui existe uma maneira de você preparar soluções, pode ser que caia a interpretação do preparo de uma solução. Então, eu quero preparar uma certa concentração. E essa concentração, ela sempre vai ser uma certa quantidade, vamos até colocar assim, o soluto, que é o que eu estou colocando aqui dentro, e você vai ter um certo volume de água que você vai acrescentar para fazer a mistura virar homogênea. Tranquilo? Então, só que esse soluto, ele pode ser dado em qualquer coisa, por isso que a gente chama em quantidade de matéria, que é o mol, certo? Então, as unidades de concentração, elas vão ter várias unidades. Duas são as mais importantes de todas, a concentração comum e a molaridade, a unidade em quantidade de matéria. Beleza? São as duas mais clássicas aí. Se você for num frasco, num laboratório, vai estar escrito assim, concentração, tantos mol por litro. Certo? Ou, dada a densidade, dada a porcentagem daquela substância. Por quê? As substâncias que você encontra no laboratório, elas não são 100% puras. Difícil, certo? O mais que você abra um frasco, você tem a água entrando. Se tem água entrando, já tem um contaminante lá dentro. Ah, mas é a água que eu tenho. Quem disse que é só água? Você pode estar aumentando a quantidade de água e, consequentemente, a tua porcentagem daquele soluto no montante total, ele terá diminuído. Ok? Então, isso que você tem que começar a perceber, Eu vou colocar uma certa massa, que aqui, dessa massa, eu posso calcular o mol. E eu vou colocar aqui, se você pegar no laboratório, nessa região, existe um traço, que a gente chama traço de aferição. É o volume característico para esta preparação. Nesse caso aqui, não sei se dá para ver, mas eu consigo enxergar aqui, está escrito 1000 ml. 1000 ml, você sabe que é o quê? Que é 1 litro.
Tranquilo? Então, a unidade de concentração, ela pode ser mol por litro, certo? Que é a mesma coisa que eu escrever mol vezes litro na menos 1, que é a mais tradicional de todas. Ou ela pode ser grama por litro, ou grama vezes litro na menos 1. Esse por é o que você precisa começar a perceber. O por, isso aqui o que que é? É uma divisão. Então, divido, ó, grama por litro. Ou, posso colocar aqui em cima, ó, mol por litro. O volume você já tem. O mol você pode calcular. Divide um pelo outro, você vai ter unidade em mol por litro. Eu te dei a massa, ó, aqui está em massa, só que essa massa eu posso transformar em mol. Eu tenho a massa, ó, eu posso dividir pelo volume e ter unidade em grama por litro. Essa é a lógica, tá, meus queridos? É fazer uma divisão da quantidade de matéria que você está colocando pelo volume da solução. Nem sempre é 1 litro. Tudo bem? Então, o que que a gente faz? A gente mede a quantidade que você tem de soluto, beleza? E você vai ver a quantidade de água que você vai querer preparar. Não precisa ser necessariamente 1 litro. Você pode preparar 50 ml de uma solução. Só que a concentração lá dentro é dada em gramas ou mol por litro. Daí é só você mudar uma unidade, que você sabe muito bem, né? 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, certo? E 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, o fator de conversão de unidade é 1000. Então, eu geralmente coloco assim, ó, metro cúbico, litro e ml. De metro cúbico para litro, eu multiplico por 1000. De litro para ml, eu multiplico por 1000. No sentido contrário, eu divido por 1000. Eu divido por 1000. Certo? E aonde que está escrito decímetro cúbico, é a mesma coisa que litro. E aonde que está escrito ml, é a mesma coisa que centímetro cúbico. 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico. Beleza? Tranquilo, né? Agora, o que nos interessa, ó, as definições. Soluto que eu falei, a substância a ser dissolvida. Solvente é a substância que efetua essa dissolução. Geralmente, nosso solvente universal, que é a água. Solução, ó, solução aquosa. É sempre uma mistura homogênea, que a gente usa água como solvente. Diluída é aquela que tem uma pequena quantidade de soluto. Concentrada é aquela que tem uma concentração, uma quantidade razoável de soluto sendo preparado. Beleza? Então essas seriam nossas definições mais clássicas. Agora, a concentração das soluções. Primeira coisa que você tem que observar é a unidade. A unidade desejada. Certo? Então, denomina-se concentração de uma solução toda e qualquer forma de expressar a proporção existente entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente ou da solução. Então, é sempre a concentração é uma divisão. De quem? De soluto, vamos escrever aqui, ó, soluto sobre solvente ou solução. Tranquilo? A primeira unidade de concentração, como eu já falei para vocês, é a mais comum. Tanto é que recebe o C de comum. Certo? Olha a unidade aqui, ó, grama por litro. Você vai efetuar uma divisão. Você vai pegar a massa do soluto em gramas e dividir pelo volume em litros. Ponto. Densidade. Cuidado com essa denominação. Eu sei que muitos de vocês, quase que a totalidade, sabe a fórmula. Dei minha avó. Certo? Densidade igual a massa por volume. Só que o grande lance que eu queria que vocês anotassem no material de vocês, que a densidade é sempre uma característica total da solução. É o soluto mais o solvente. Geralmente a gente chama M1 de massa de soluto, M2 massa de solvente. E quando não tem nada de número, é a massa da solução. Ou seja, é a massa do soluto mais a massa do solvente. Acompanha comigo aqui, ó. O que eu tenho, ó? É a massa da amostra sobre o volume da amostra. Aqui eu tenho a massa de soluto sobre
o volume da solução. Aqui, na densidade, é da amostra e da amostra. Certo? Então, esta massa aqui, ó, a gente chama assim, ó, D é igual a M sobre V. Aqui, C é igual a M1 sobre V. Entenderam a diferença? Distinta. Uma é massa dissoluto, na concentração comum, e a outra é massa total, que é da solução, que é a densidade. Beleza? Então, porque daí a fórmula praticamente seria a mesma, né? Não é. Massa dissoluto é concentração comum e massa da solução é a densidade. Beleza? E a densidade, essa massa, sempre é o quê? É a total. E esse M1 aqui é apenas de quem? Do soluto. Essa é a primeira diferença. Agora, ó, a concentração molar, ou mais conhecida como molaridade, está diretamente ligada, ó, mol por litro. Não é justamente uma divisão que você tem que fazer? Por isso que eu quero que vocês prestem muita atenção na unidade e vá atrás dela. Ó, Enem cobra e cobra direto isso. Vestibulares cobram e cobram direto isso. Então, é um tópico que muitos tornam ele difícil, certo? Por quê? Por causa da interpretação e por causa dessa evidência aqui. Eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou usar a fórmula e vou usar a minha interpretação, a minha divisão de um pelo outro. Querem ver? Só que antes disso, vamos colocar, ó, número de mols. Como é que se calcula o número de mols? O número de mols a gente representa por N, certo? E N é a massa pela massa molar. Então, eu poderia substituir aqui, ó, a molaridade vai ser a massa dissoluto sobre a massa molar vezes o volume, ó. N sobre V é o número de mols, certo? Ó, massa pela massa molar é o número de mols, que é M sobre V. Tá ok? Algumas relações de concentração, então, comum aqui, ó. É o quociente entre a massa do soluto e o volume da solução. Ponto. Beleza? Aí tem gente que guarda, né? Sei lá, comi muita, sei lá, vespa, invente fórmulas. Mas, como eu falei para vocês, divida. É muito mais fácil. Concentração molar ou molaridade, ó, é mol por litro. É uma divisão, ó, N sobre V. Só que N é a massa pela massa molar. Aqui até posso colocar 1. Devo colocar 1. Então, a molaridade vai ficar a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume em litros. Agora, então aí as duas fórmulas. Eu posso simplesmente, ó, isolar, porque a massa de soluto, ela pode ser a mesma. Então, isolando a massa de soluto, vai ficar a concentração vezes o volume da solução. Se eu isolar aqui, ó, a minha massa de soluto, vai ficar a molaridade vezes a massa molar vezes o volume. Como a massa da solução é a mesma, porque apenas eu posso estar mudando a unidade de concentração, eu isolo. M de soluto com M de soluto, eles são iguais. Então, vai ficar C vezes V é igual a molaridade vezes a massa molar vezes o volume. Só que o volume também é o mesmo, porque é o mesmo recipiente que eu tenho. Então, volume com volume, você corta. Então, a concentração comum pode ser igual a molaridade vezes a massa molar. Então, esta é uma formulazinha para você transformar a concentração que é comum em concentração mol por litro ou a concentração em mol por litro em concentração comum, para você não ficar fazendo 2, 3 vezes contas mirabolantes. Querem ver? Eu vou colocar um exemplozinho aqui do lado, ó. Eu coloco 80 gramas de NaOH em um volume de 500 ml. Aí ele faz toda a preparação. Isso aqui é questão do Enem, ó. Aí eu pergunto para vocês, eu quero a concentração em gramas por litro. Muito simples. O que que se faz, ó? As gramas, 80 dividido pelo volume, que é quanto? Que é 0,5 litros, ó. Grama por litro. Quanto que dá 80 dividido por 0,5? 160 gramas por litro. Olha que legal. Eu tenho a concentração comum. Agora, se eu quiser a molaridade o que que é? É o número de mols pelo volume. Só que o número de mols é a massa sobre a massa molar vezes o volume. Então, a massa é 80
dividido pela massa molar, que é 40, 80 da massa, 40. Onde que eu tirei esse 40? Do NaOH. O Na vale 20, 23, 23, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. Então, 23 mais 16 mais 1 dá o 40, vezes o volume, que é quanto? Que é 0,5. 40 vezes 0,5 dá 20. 80 dividido por 20 vai dar 4, o quê? Mol por litro. Agora, se você usasse a fórmula, ó, 160 é igual a molaridade vezes o M. O que é esse M? É a massa molar. Como é que você calcula a massa molar? Soma, que é 40, ó. Então, 160 dividido por 40 vai dar 4 mol por litro. Pronto. Dá na mesma. Então, é você buscar a unidade. Primeira coisa que você tem que fazer. Ele vai dar um texto, vai dar um volume, talvez dê uma massa, talvez te dê uma concentração para você calcular a massa, talvez te dê a concentração, a massa para você calcular o volume, ou a massa molar, tendo volume. Não sei. Existem várias possibilidades de você atribuir a concentração a determinada solução. Bora lá? Olha só. Primeira questão, ó. Quantos gramas de NaOH existem em 350 ml de uma solução 0,28 mol por litro? Então, ó, o que eu já falei em aulas anteriores, ó, Abra. Eu tenho 0,28 mol em 1 litro. Lembra que eu já falei para vocês? Os químicos, nós fazemos as questões regra de 3 para que você encaixe uma unidade embaixo da outra. Tá vendo? Ó? Eu tenho 0,28 mol em 1 litro. Mas eu não estou usando litro. Eu estou usando 350 ml. Então, nos 350 ml, tem como você calcular, ó, 350 ml é a mesma coisa que 0,35 litros. E 0,35 litros vezes 0,28, você vai encontrar X mol. Se você calcular esse X mol, vai te dar 0,098 mol de NaOH. Mas eu não quero mol, eu quero a massa. Como é que você converte esse mol em massa? Fazendo aquela outra regra de 3 das nossas primeiras aulas. 1 mol de NaOH, você soma, certo? 23 mais 16 mais 1 vai dar quanto? Vai dar 40 gramas. Mas eu não tenho 1 mol, eu tenho 0,098 mol. Quanto que vai me dar isto em massa? M, 3,92 gramas. Essa seria a minha resposta, que poderia estar numa alternativa. Agora, se você decorou a fórmula, muitos de vocês, eu sei que vão fazer direito, vão fazer economia, né, história, a parte humanas. Cara, vocês são muito bons. Não que os outros não sejam, mas o pessoal que precisa decorar alguma coisa para o vestibular, por exemplo, certo? Assim como aquelas histórias e mais histórias de história, ok? Leva muito tempo para você ficar estudando aquilo. Então, você faz resumos. Então, teu cérebro trabalha muito rápido. Então, quando eu coloco uma formulazinha lenta dessa, o cara faz estilo Matrix. Vira o zoinho e pronto, está decorado. Certo? O pessoal das engenharias, não, já quer calcular o cateto posto sobre o... Para quê? Tá ok? Se você quer decorar a fórmula, decore. Não tem problema nenhum. Tudo bem? Posso fazer uma prova discursiva, professor? Pode. Pode usar fórmula? Deve. Ok? Ou você faz pela interpretação, ou você faz pela, né, a utilização das fórmulas que são aceitas em qualquer prova. Beleza? Olha a fórmula de concentração molar, porque isso aqui, mol por litro, é a molaridade. Qual que é a fórmula de molaridade? É a massa pela massa molar vezes o volume. O que você faz? Substitui. 0,28 é igual à massa que eu desejo, a massa molar é 40 e o volume é 0,35 litros. Se você isolar essa massa, quanto que você vai encontrar? O 3,92 gramas. 0,28 vezes 40, certo? Que é a massa molar, e vezes 0,35, que é o volume em litros, a massa vai dar 3,92 gramas. Ponto. Tanto faz. Ah, professor, eu achei a fórmula muito simples. É simples. Basta você substituir. Tudo bem?
Próxima questão, ó. Qual é a molaridade? O que que é molaridade? É o mol vezes litro na menos 1, ou simplesmente mol por litro, ou mol por litro. Eu uso desta forma. Qual a molaridade de uma solução de ácido nítrico HNO3 que apresenta 6,3 miligramas de ácido dissolvidos em 10 ml de solução? Então, só que a massa está em miligramas, então isso aqui é a mesma coisa que 6,3 vezes 10 na menos 3 gramas. Esse volume, mililitro, é a mesma coisa que 10 na menos 3 litros. Ou se quiser dividir por 1000, fique a seu critério. Querem fazer regra de 3? Podemos fazer. Quer fazer a divisão? Pode fazer. Quer usar a fórmula? Pode usar. Eu vou fazer como manda o figurino, tá? Eu vou fazer por isso aqui, ó, para você interpretar. Então, ó, mol por litro. O litro eu já tenho, ó, 10 vezes 10 na menos 3 litros, que está aqui no cantinho. Agora, o que que eu preciso fazer? Transformar esta massa em mol, para daí substituir aqui e dividir. Vamos fazer essa transformação? Vamos. Como é que se faz isso? 1 mol de HNO3, o que que você tem que fazer? Você tem que somar as massas atômicas individuais. Professor, na tela não aparece. Beleza, tá na tua prova. Beleza? Ou está numa tabela, não precisa se preocupar. Aqui, como eu peguei questões assim bem rapidinhas, só para você entender o raciocínio, os valores são dados para vocês no problema, no enunciado, ou numa tabela periódica, que nós já conversamos sobre isso. O oxigênio vale 16, o nitrogênio vale 14 e o hidrogênio vale 1. 16 vezes 3, 48, 48 com 14, 62, 62 com mais 1, 63 gramas. Como eu tenho 6,3 vezes 10 na menos 3 gramas, quanto isso vai dar em mol? N. Aí posso até arrumar, ó. O N vai ser 63 vezes 10, ó. Se eu aumento o número, eu diminuo a potência de 10. 10 a menos 4 gramas, certo? Pela massa molar, que é quanto? 63. 63 dividido por 63 vai dar 1. Então, isso é a mesma coisa aqui. 1 vezes 10 na menos 4 mol. O que que eu faço com isso? Jogo aqui, ó. 1 vezes 10 na menos 4 mol. Certo? Tranquilo? Então, essa seria a nossa primeira interpretação que você tem que fazer, certo? Saber relacionar as informações mais tradicionais para poder realmente buscar as informações. Beleza? Tranquilo? Agora basta fazer uma divisão. Aí você pode até mostrar algumas interferências aí da sua matemática, né? O que que você pode fazer, ó? Você pode mudar o 1 para 10 para ter a mesma coisa, sei lá, daí você escolhe a tua potência, ó. Vou aumentar 10 vezes 10 na menos 5, daí, né? Se eu aumento o número, eu diminuo a potência de 10, dividido por 10 vezes 10 na menos 3. Divisão de potência de 10, você subtrai. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 10 na menos 2, o quê? Mol por litro. Que é a mesma coisa que 0,01 mol por litro. Tranquilo? Beleza, né? Então, é só você buscar as unidades específicas, as relações, para poder efetivar a conta final. Tranquilo? Próxima questão, ó. O uso do flúor nas águas para consumo doméstico é uma das medidas que reúne eficácia e baixo custo na prevenção da cárie dental. Quando a concentração, ó, tá me dando uma concentração. Em que unidade que você tem que ficar de olho, ó? 5 vezes... não deixa assim, já abro, ó. 5 vezes 10 na menos 5 mol, eu tenho em 1 litro. Deixa aqui no cantinho. Agora você continua. De íons fluoretos. Qual o volume de solução em litros que se deve ingerir para que a massa que você está ingerindo, consumindo, é de 2,85 miligramas de íon fluoreto? Opa, eu quero saber o quê? Qual é o volume? Cadê o volume? Está aqui. O que está faltando eu terminar aqui? Calcular o número de mols.
E com esta massa de íon fluoreto, que cada íon fluoreto tem uma massa de 19 gramas por mol, tem como você calcular, né? Certo? Então, ó, 2,85, deixa eu fazer a regra de 3, né? 1 mol de íons fluoreto corresponde a 19 gramas. Como eu tenho, ó, cuidado aqui, 2,85 vezes 10 na menos 3 gramas, eu vou ter quanto em mols aqui dentro? Posso até melhorar, né? Ó, aumentar a potência de 10 para poder facilitar a minha conta, certo? Daí fica a teu critério ver o que você vai querer. Posso colocar assim, ó, x vai ser igual a 285 vezes 10, ó. Caminhei 2 casas, aumentei o número em 2 casas. Então, tem que diminuir em 2 casas. 10 menos 5 dividido por 19. E 285 dividido por 19 vai dar 15. 15 vezes 10 na menos 5, o quê? Mol, que é a massa que está sendo ingerida. Tudo bem? Só que eu tenho mol e eu quero volume, então eu coloco aqui, ó. 15 vezes 10 na menos 5 mol. Qual vai ser o meu volume? Bom, de 5 para 15 é 3 vezes. 3 litros de água eu estarei bebendo, ou 3 litros eu vou precisar consumir, para ter um consumo de íons fluoreto correspondente a 2,85 miligramas. Pronto, questão resolvida. Professor, posso usar a fórmula? Pode usar a fórmula. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Beleza? Qual que é a fórmula? A molaridade é a massa pela massa molar vezes o volume. A molaridade eu te dou 5 vezes 10 a menos 5 é igual. A massa eu te dei 2,85 vezes 10 na menos 3, que tem que ser em gramas sempre, dividido pela massa molar, que é 19, vezes o volume que você quer. Se você usar a tua matemática, você vai encontrar este volume de solução. Captaram? Beleza? Ou você usa as regras de 3, que são fáceis de se interpretar, ou você usa a fórmula. Professor, gostei da fórmula. Vai ser feliz. Professor, não gosto de decorar. Gosto de ver como é que você faz. Beleza também. Não tem problema. Ok? Próxima questão, ó. Dissolvem-se 0,06 gramas de ácido acético, CH3COOH, em água suficiente para completar 500 ml de solução. Qual, maiúsculo, né? Qual a concentração molar, ó? Que concentração molar eu preciso? Mol por litro. Certo? Então, o litro você já tem, ó, meu querido. 500 ml. Então, já vou colocar aqui, ó. 0,5 litros. Só que o que está faltando? Ó, é a mesma questão anterior, certo? Só que mudou a substância específica que eu quero mostrar. Então, eu tenho uma massa e eu quero transformar esta massa em o quê? Em mol. E aqui ele está me dando de novo, ó, a mesma coisa. Então, 1 mol de CH3COOH corresponde a 60 gramas. Mas eu não tenho 60, ó, vamos mudar a potência de 10. Viu como a potência de 10 nos ajuda a matemática? Ó, 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3. Então, a mesma coisa que 60 vezes 10 na menos 3 gramas. Qual vai ser a quantidade em mols que eu preciso? Então, corta, corta, vai ficar 1 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol, não gramas, mol. O que eu faço com esse cara agora? Jogo aqui em cima, ó. 1 vezes 10 na menos 3 mol e faça a seguinte divisão. Então, fica bem fácil de você trabalhar. Divide por 0,5, dobra. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol por litro. Pronto, resolvido o seu problema. Gostou da fórmula? Beleza. Molaridade é igual a massa pela massa molar vezes o volume. A molaridade é o que eu quero. A massa eu dei, certo? Ó, 60 vezes 10 na menos 3. A massa molar eu te dei, que é 60. E o volume, que é 0,5. Ó. 60 com 60 corta. Vai sobrar 1 vezes 10 menos 3. Dividido por 0,5
2 vezes 10 na menos 3, o quê? Mol por litro. Tudo igual. Tudo igual. Não muda. Tranquilo? Lógico, a gente vai dar aquela ênfase maior daqui a pouco em algumas situações. Ó, calcule quantos gramas de hidróxido de sódio, NaOH, 40 gramas por mol, é a minha massa molar, é o meu emissão, são necessários para preparar 500 ml de uma solução 0,8 mol por litro dessa substância. Vou fazer o contrário agora. Ó. Molaridade é a massa pela massa molar vezes o volume. A molaridade eu tenho 0,8. A massa é o que eu desejo. NaOH, ele me deu 40, certo? 40 vezes o volume, 0,5. Então, 40 vezes 0,5 e vezes 0,8, você vai encontrar uma massa igual a quanto? 16 gramas. Sua resposta. Agora, eu tenho 0,8 mol em quanto? Em 1 litro. Mas eu só estou usando 0,5 litros. Quantos mols você realmente vai ter? 0,4 mol. Mas não quero mol, eu quero a massa. 1 mol de NaOH está ali, ó, 40 gramas. Como eu tenho 0,4 mol, qual vai ser a minha massa? 40 vezes 0,4, 16 gramas. Tranquilo? Beleza? Então essas são as informações assim mais detalhadas. Já caiu no Enem isso? Várias vezes. Já caiu na Federal de todos os lugares do Brasil? Já, várias vezes. Nas particulares, professores, depende. Cada particular às vezes tem um vestibular. Tem alguns que nem química tem. Sério? Sério? É só você procurar o manual do aluno daquela faculdade. Certo? Olha lá, ó. Qual a molaridade de uma solução que contém 0, molaridade, qual que é a unidade? Ó, tenho certeza que você falou. Mol por litro, certo? Que contém 0,25 mol. Então, isso aqui já é o meu N. E isso aqui, ó, já é o meu volume. Então, a molaridade vai ser 0,25 dividido por 0,5. Quanto que dá 0,25 dividido por 0,5? O dobro. 0,5 mol por litro. Legal, né? Próxima questão ali, ó. 39,2 gramas de ácido fúrico são dissolvidos em água suficiente para completar 500 ml de solução. Qual a molaridade? Bom, agora eu já vou fazer direto, ó. É 39,2 dividida por 98 vezes 0,5. Ô, professor, de onde que você tirou tudo isso? Bom, 500 ml, 0,5 litros, certo? O 98 é pela massa molar, ó. 32 e 1. 16 vezes 4, 64. 64 mais 32, 96. E 96 mais 2, 98. E a massa que eu acabei de dar. E agora? Bom, vai ser 39,2 dividido por 49. Isso vai me dar uma concentração de 0,8 mol por litro. Pronto. Quer fazer por regra de 3? Fique à vontade. Transforme esta massa em mol e divide pelo volume que você tem, que é 0,5 litros. Joia? Próxima questão, ó. O etanotiol, CH3CH2SH, é uma substância tóxica e tem um odor tão forte que uma pessoa pode detectar 0,016 mol. Então, já tenho o mol. Dispersos em 5 vezes 10 na 10 gramas de ar. Eu estou te dando uma massa de ar. O que é ar? É tudo. É toda a atmosfera. Sabendo-se que a densidade do ar, ó, tá vendo, ó? Olha, meu amigo, que legal. Eu tenho o ar, ó, ar, beleza? Só que uma eu estou te dando 1,25 gramas por litro e o outro estou te dando a massa. Com a massa, você não pode calcular o volume do ar? Sim, ó, 1,25 gramas, aquilo que eu sempre falei, abre, ó. Porque ou ele me dá um outro volume, ou ele me dá uma outra massa. Foi o que aconteceu. 5 vezes 10 na 10 gramas vai me dar quanto de volume? Certo? Então, faça a sua divisão.
você vai encontrar um volume de quanto? De 4 vezes 10 na 10 litros. Tudo bem? Então, eu tenho o volume e eu tenho o mol agora. Vamos continuar a leitura? E, supondo distribuição uniforme no etanol no ar, qual a quantidade limite em mol por litro? Então, o mol já tenho 0,016 dividido por 4 vezes 10 na 10 litros. Aí eu posso até arrumar um pouco a potência de 10, né? Vou colocar aqui como 16, 10 menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3. 16 vezes 10 menos 3, dividido por 4 vezes 10 na 10. 16 por 4, 4 vezes 10. Divisão de potência de 10, você subtrai. Menos 3 menos 10, menos 13 mol por litro. Pronto. Está aqui a minha unidade de concentração em mol por litro, que essa pessoa poderá detectar quando espalhado uniformemente essa quantidade no ar. Ponto. Tá vendo? Jogar as unidades. Beleza? Fazer correr a unidade. Pessoal, é muito tranquilo. Só que o problema é que o aluno não interpreta isso. Ele acha que é um monte de informações que ele não sabe onde aplicar. Concorda comigo? Você não sabe o que tem que fazer com esses dados. Vai construindo. Certo? Ó, 1,25 gramas por litro. Ou eu dou um litro, ou eu dou um litro, ou eu te dou uma massa. Para você calcular ou o volume ou a massa. Essa é a lógica. Só que essa questão foi a tendência para o volume, porque ele queria mol por litro. O mol ele já deu no começo do texto, só faltou o volume. E com a densidade, aí você pode jogar na fórmula se você quiser, né? Densidade é massa pelo volume, certo? A densidade ele me deu, 1,25, certo? A massa ele me deu, que é 5 vezes 10 na 10 gramas. Você isola quem? O volume. Tanto faz. Legal? Próxima questão, ó. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma na versão diet, outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume do líquido, 300 ml, ó, já tem o volume. E tem a mesma massa quando vazias, a lata. Se ela está vazia, o que mede é a massa do alumínio que você está colocando esses 300 ml do líquido, ou diet ou comum. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão que contém certa quantidade de açúcar, enquanto que a versão diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Então a comum tem açúcar e a diet não tem açúcar. Pesam-se as duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidas os seguintes resultados. Então tá aqui, ó. A massa do refrigerante, né? Massa, ó, a lata com refrigerante. Então a lata despreza, porque a massa é a mesma, certo? Só que por que uma tem uma massa agora de 331,2 e a outra tem 316,2? Porque essa diferença está onde? No açúcar. Tranquilo? Que é o que ele vai pedir, ó. Por esses dados, qual é a concentração em gramas por litro? Então já divido, ó. Gramas por litro. O litro você já tem, né? 0,3 litros, que são os 300 ml. Agora você tem que ter a massa, certo? E qual foi essa diferença de massa? Porque uma 331,2, 316,2. A diferença está em o quê? Em 15 gramas. De quem que é esse 15 gramas do açúcar? Essa é a diferença que ele citou no texto. Então, 5, o quê? Gramas. Agora, divida 15 por 0,5, isso vai ser o quê? A massa de, a concentração vai ser de quanto? 50 gramas por litro. Pronto. Essa seria a resposta propriamente dita. Acabou. Fim de papo. Beleza? Próxima questão, muito boa. Por seu papel nos batimentos cardíacos,
na concentração muscular, etc., o potássio é imprescindível ao funcionamento do nosso organismo. Além da banana nanica, uma outra ou uma fonte de potássio é a uva passa. 100 gramas de uva passa são processados adequadamente, até se obterem 280 ml, já tem o volume de solução que contém 0,975 miligramas de um sal de potássio K2A, 100% dissociado. Qual é a molaridade de íons potássios em mols por litro? Massa molar do K2A, que eu não sei quem que é o A, então tem que dizer que é um elemento qualquer, mas ele me deu a massa molar, ó, 174 gramas por mol. Cada um mol tem essa massa. Só que a massa que você está calculando é do K2A, e ele só quer a concentração de potássio. Então, aí nós temos outra especificação a ser realizada. Beleza? Mas vamos lá. Primeiro, eu quero o mol. Então, eu tenho a massa. O que eu vou ter que fazer com essa massa? Transformar ela em mol. Professor, posso usar a regra de 3? Pode. Posso usar a fórmula? Pode. Você que vai descobrir. Eu vou fazer pela maneira mais tradicional. Ó. 1 mol de K2A corresponde a 174 gramas. Como eu tenho aqui, eu vou melhorar, tá, pessoal? Só para facilitar a vida de vocês, ó. Isto aqui é 10 a menos 3, ó. Certo? Ó. Passar a vírgula lá para trás, fica 10 menos 3. Então, é 975 vezes 10 na menos 3 miligramas. Só que o mili também é 10 na menos 3. Então, essa massa, numa potência de 10 mais plausível, é 975 vezes 10 na menos 6 gramas. Que é o que eu tenho que usar, ó. 975 vezes 10 na menos 6 gramas vai corresponder a quantos mols? Certo? Então, 975 vezes 10 na menos 6 dividido por 174, isso vai dar um valor aproximadamente 5,6 vezes 10 na menos 6, o quê? Bom, beleza? Então, essa seria uma conta bem tranquila que você deveria de resolver. Certo? Agora, eu quero mol por litro. Então, basta você pegar esse número de mols agora, 5,6 vezes 10 na menos 6 mol, e divide pelo volume, que é de quanto? 0,28 litros, que é o volume que está aqui, ó. 280 ml, 0,28 litros. Ou, né, 280 vezes 10 na menos 3 litros, você que escolhe, certo? Então, se você dividir, né, 5,6 por 0,28, isso aqui vai dar 20 vezes 10 na menos 6, o quê? Mol por litro. E 20 vezes 10 na menos 6 aumenta, diminui a potência de 10. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 7, o quê? Mol por litro. Tranquilo? Então, essa seria a nossa primeira interpretação que precisa ser evidenciada, certo? Saber mostrar as unidades que precisam ser resolvidas, certo? Trabalhar com os conceitos de mol, de concentração, né? E assim por diante, aonde que você precisa realmente evidenciar. Tudo bem? Então, se aumenta, diminui, né, a potência de 10. Né? Aumentei o número, diminui a potência de 10. Então, aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 5. Certo? Então, essa seria a maneira, né, de você trabalhar, né? Diminui o número, aumenta a potência de 10, certo? Se aumenta a potência de 10, não pode ficar 10 menos 7, é 10 menos 5, né? É um maior, 10 menos 5 é maior do que 10 menos 6. Então, essa é a minha concentração. Tudo bem? Só que essa minha concentração é de K2A.
E ele quer saber a concentração de K, do potássio. Então, essa é uma outra questão um pouco mais detalhada. O K2A, quando se dissocia, porque ele está falando que está 100% dissociado, ele estará liberando 2K+, mais o quê? A2-, como nós fizemos lá na estequiometria. Então, a minha proporção estequiométrica entre o K2A e os íons potássios é de 1 mol para 2 mols. Como eu tenho 2 vezes 10 na menos 5 mol por litro, qual vai ser a minha concentração de íons potássio? Só pode ser o dobro. Então, a concentração de K+, é igual a 4 vezes 10 na menos 5 mol por litro. Tranquilo? Então, essa seria a nossa, vamos dizer assim, a nossa maneira de evidenciar as características de cada solução. Beleza? Tem que ter calma. Essa parte final ela é muito importante, tá? Pena que a gente não tem tanto tempo assim para ficar fazendo várias, porque como eu já falei para vocês, essas questões de soluções, estequiometria, de mol, é treinando. Treinando você resolve muitas coisas aqui na tua cabeça. Então, olha só, muitas dessas questões aparecem, sabe aonde? No pH, lá em equilíbrio da água. Certo? Como é que se calcula pH? É menos log da concentração de H+. Só que o grande problema, muitas vezes, só para ter uma ideia, deixa eu voltar aqui, ó. Não vou fazer aqui, mas muitas vezes isso aqui, ó, o aluno esquece. Pode ter certeza absoluta que tem essa resposta lá nas suas alternativas. Certeza absoluta. E o aluno vai lá e marca essa facilmente. Por quê? Porque não interpretou os íons potássio. A mesma coisa, para calcular o pH, eu vou ter H2SO4. Só que para calcular o pH, eu preciso... Não vai ficar agora chateado com o log, tá, pessoal? Mas eu preciso de H+, ó. Só que eu não tenho H+, eu tenho H2SO4. Para obter o H+, eu tenho que ionizar o ácido para liberar o quê? 2H+, mais o quê? SO4 2-. Tranquilo? Então, a minha proporção entre o ácido e os íons H+, que eu vou usar para calcular aqui agora o meu pH, é o que necessita da sua denominação. Tá ok? Então, essas jogadinhas finais é que sacaneia o aluno na hora. Por isso que você tem que ficar muito atento. Por isso que eu falo para vocês, química é difícil? É difícil. Eu sei que é. Mas, professor, você falou que é fácil antes. Depende, né, cara? Depende do que você quer. Né? Se o teu curso não necessita muito de química, você não, quase nem vai dar bola. Então, o pouco que você sabe fazer, você já consegue resolver muitas questões. Mas tem que tentar. Beleza? Então, essa parte final é que geralmente o aluno o quê? Ele esquece de fazer. Daí tem como alternativa outros valores sem ser a resposta correta? Óbvio que vai ter. Cara, nós professores para fazer a prova, nós fazemos em cima disso. Do aluno fazer o esquecimento dessa parte final. Eu já marcaria a letra A como esse valor aí. 2 vezes 10 a menos 5. Só que é 4 vezes 10 menos 5, porque a quantidade de potássio mais de íons potássio é o dobro, porque eu tenho 2K naquela substância. A mesma coisa o ácido sulfúrico. Agora, se fosse um triácido, por exemplo, uma tribase, aí teria um 3. Beleza? Próxima questão, ó. Segundo algumas orientações nutricionais, a dose diária recomendada de vitamina C, O6, ao ser ingerida por uma pessoa adulta, é de 2,5 vezes 10 na menos 4 mol. Beleza? Se uma pessoa consome diariamente uma cápsula de 440 miligramas dessa vitamina, a dose consumida por esse paciente é X vezes maior do que a recomendada. Nesse caso, X equivale a, ó, bem clássica do Enem. Bem clássico do Enem. Ele me deu uma massa e me deu uma cápsula em mol, para saber quantas vezes uma é maior do que a outra. Muito simples. Eu vou ter que transformar ou o mol nas massas, ou a massa no mol. Aí você que escolhe. Certo? Então vamos aqui primeiro, ó. Eu vou transformar esse mol em massa. Vamos lá? 1 mol de vitamina C, que é C6H8
O6. Aí você tem que ir lá na tabela e pegar as massas atômicas de cada um deles. O carbono vale 12, o hidrogênio vale 1 e o oxigênio vale 16, lembram? Então 16 vezes 6 vai dar quanto? 96. 96 mais 8 e mais 72. Isso vai dar quanto? 176 gramas. Mas ele não está tomando 176. Ele está falando que a dose recomendada a ser ingerida adulta é isso aí. Certo? Ou eu transformo essa massa de 440 miligramas em mol para saber quantas vezes um maior do que o outro, ou esse mol em massa. Você que escolhe. Vou colocar aqui, 2,5 vezes 10 na menos 4 mol. Você vai ter qual massa real ser ingerida? Fica fácil a tua conta. 176, a massa vai ser 440 vezes 10 na menos 4 gramas. Esta é a massa que o cara está ingerindo, certo? Quer dizer, é a massa ingerida, recomendada, certo? Então, isso aqui é uma dose, certo? Só que a pessoa está tomando o quê? 440 o quê? Miligramas. Então, 440 vezes 10 na menos 3 gramas vai te dar quantas doses? X. Então, teu X vai ser o quê? 440 vezes 10 na menos 3, dividido por 440 vezes 10 na menos 4. 440 com 440, corta fora. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 4, divisão subtrai. Menos 3 menos 4 fica 10 elevado a 1. E 10 elevado a 1 é 10 vezes. Então, a dose recomendada seria 10 vezes em relação ao que era antes. Beleza? Eu poderia ter feito o contrário. Eu poderia ter colocado os 440 miligramas e ter calculado quanto que ele está ingerindo em mol. Beleza? Daí, uma dose é 2,5 vezes 10 a menos 4 mol. Tanto em mols, X em dose, que vai dar as 10 vezes novamente. Tanto faz. Beleza? Bora lá mais uma. Devido às suas propriedades germicidas, o permanganato de potássio KMNO4 pode ser empregado no tratamento de feridas. A massa necessária desse germicida para preparar 2,5 litros de uma solução 0,02 mol por litro é em gramas igual a. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Mudança, né? Ou quer usar fórmula, ou quer fazer a regra de 3, você que escolhe. Vou fazer por regra de 3. 0,02 mol eu tenho em 1 litro, como você precisa abrir, certo? Então, 2,5 litros, você vai ter quanto em mol? N. Esse N em mol vai te dar 0,05 mol. Certo? Mas não quero mol, eu quero a massa. Como é que você converte esse mol em massa? Somando 1 mol de KMNO4 corresponde. O oxigênio vale 16, o manganês vale 55 e o potássio vale 39. Certo? Então, 16 vezes 4 dá 64, mais 55 do manganês e mais 39 do potássio. Isso vai dar 158 gramas. Como eu tenho 0,05 mol, qual vai ser a massa que realmente eu estou usando? Então, basta você realizar a multiplicação. 7,9 gramas que você vai ter desse germicida para preparar uma solução de 2,5 litros e a concentração de 0,02 mol por litro. Querem que eu jogue na fórmula? Eu jogo na fórmula aqui, Molaridade é a massa pela massa molar vezes o volume. A molaridade eu tenho 0,02. A massa eu desejo. A massa molar 158 e o volume 2,5. Então, se você multiplicar 2,5 vezes 158 vezes 0,02, você vai encontrar uma massa de 7,9.
Beleza? Eu faço até das duas para ver se vocês realmente conseguem analisar, conseguem efetivar as evidências aí propriamente. Daí você vai lá e marca o teu gabarito, ó, certo? Então qual seria a resposta dessa questão, ó? Letra E. Tudo bem? Então essas são as informações mais normais que você precisa visualizar aí. Bora mais uma lá, ó. Com a nova lei seca, são apenas... as penas estão mais rígidas, só que essa é uma questão um pouco antiga, tá? Agora, pequenas quantidades de etanol, agora não existe mais isso. Não existe, é zero. Isso aqui, o cara já estava preso, certo? Por exemplo, a injeção de um único copo de cerveja são suficientes para um resultado positivo no teste do bafômetro. Considere o resultado do teste de bafômetro indicado na figura. É correto afirmar que a quantidade em mol de moléculas de etanol C2H6O presentes em 1 litro de sangue dessa pessoa testada é. Então, olha o que está escrito no bafômetro aqui, ó. É 0,23, o quê? Miligramas por litro. Certo? Ele está falando 1 litro. Então, eu tenho quanto de massa lá dentro? 0,23 vezes 10 na menos 3 gramas de C2H6O. Só que ele não quer saber em massa, ele quer saber em mol. Como é que você converte agora isto em mol? Fazendo a tua regra de 3. 1 mol de C2H6O corresponde a quanto? Bom, tem que somar. O oxigênio vale 16, hidrogênio vale 1 e o carbono vale 12. 16 mais 6 vai dar 22 e 22 mais 24 vai dar o 46 gramas. Certo? Como eu tenho 0,23 vezes 10 na menos 3 gramas, coloquei 25 a 23, você vai encontrar quantos mols de moléculas? N. Então, vou melhorar um pouco aqui a minha potência de 10, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 23 vezes 10. Aí, ó, aumenta a potência de 10, diminui o número, certo? Diminui lá. Comandei em 2, vai ficar 10 menos 1, certo? Então, essa seria a nossa relação. 0,23, você vai dividir agora pelo valor de 46, certo? Então vai ficar, não, ó, tá vendo como você pode se confundir? Se você aumenta, você diminui. 2, então fica 10 a menos 5. Cuidado, hein? Tá vendo? Professor, você está querendo confundir a gente? Não. É muito fácil de você enganar a potência de 10. Ah, professor, você está errando e está falando que depois está corrigindo. Não. Só para ver se você realmente está prestando atenção. Você acredita ou não. Pessoal, vem cá. O maior fluxo de erros é isso aí. É essas mudanças de potência de 10. Porque se você olhar, olha nas alternativas, tem muito 5, ó. Todos são 5. Só que as potências de 10 é que mudam. Então, se você colocar um para mais, para menos, você poderá estar perdendo a sua questão facilmente. Certo? Ó, dividido por quanto? Por 46. Agora, quanto que dá 23 dividido por 46? Ó? Dá 0,5. Continua, 10 a menos 5. E agora? Como é que eu transformo isso? É 10 a menos 6 ou 10 a menos 4? Ó, eu tenho duas respostas. Então, se você perder, né, o andar da carruagem aqui, você pode perder uma questão facilmente. Certo? Ó, então, se eu aumento o número agora, para deixar em notação científica, 5... a minha potência de 10 tem que diminuir. Ó. Se eu aumento o número, eu diminuo a potência de 10. E diminuir 10 menos 5 vai ficar o quê? 10 na menos 6. Bom, ou seja, a resposta é a letra B e não é a letra D. Pessoal, eles enganam muito. Anteriormente eu fiz, confunde, coloco lá. Se você não, eu tenho certeza que você deve ter parado naquela hora. Você que está esperto nas questões, que está prestando atenção, você vê, ô professor, você aumentou em vez de diminuir? Que história é essa? Aí eu voltei. Aqui a mesma coisa, ó. Coloquei. Depois eu voltei. Por quê? Para a possibilidade de você errar a questão.
Pessoal, escuta o que eu estou falando. A gente faz 20 e poucos anos que está nessa labuta aqui. Quantas vezes eu vejo o aluno fazer tudo bonitinho, a divisão e tal, e erra na potência de 10. Beleza? Tranquilo? Na próxima aula a gente trabalha mais algumas situaçõezinhas sobre essas unidades características aí, certo? Cuidado com a unidade, cuidado com a matemática, cuidado com a potência de 10. São 3 informações extremamente importantes para a sua prova. Beleza? Na próxima a gente trabalha mais algumas cositas. Beijos e até depois. Tchau, tchau.